Nós vamos para o estudo diário do Tânia para a data de 4 de Cheshvan. Estamos na quarta sessão do Tânia, Igeret HaKodesh, a Carta Sagrada, e hoje iniciamos a Carta Sagrada de número 26. Essa também é uma carta profunda, na qual o Alter Rebbe dá uma explicação extensa sobre o efeito e o alcance do estudo da Torá em cada uma das suas dimensões. E ele vai nos explicar aqui a diferença do efeito espiritual produzido do estudo da Torá na sua parte revelada, parte das escrituras, a parte do Talmud, da Halachá, das leis, etc., em comparação com o estudo da parte mais profunda da Torá, a parte mística, esotérica, a Kabbalah, o que versa sobre os assuntos mais abstratos. Qual o alcance de cada um desses tipos de estudo e qual o efeito que eles produzem e realizam, se são iguais, se são distintos, ou qual seria mais elevado, etc. Então, sobre isso vai versar essa carta. Então, ele inicia, nas palavras do Alter Rebbe, ele nos traz aqui uma citação, ele transcreve um texto do adendo do Zohar chamado Raya Mehemna. E aqui ele vai nos trazer, durante alguns parágrafos, a transcrição literal dessa passagem, desse adendo do Zohar, Raya Mehemna, que ele vai questionar ou vai lançar questionamentos ou confrontar com outras citações que parecem dizer de forma diferente, mas de qualquer forma vamos iniciar. Então, nos fala o Alter Rebbe Raya Mehemna Parshat Nassó. Assim consta nessa passagem do Raya Mehemna, na porção de Nassó. Ele começa nos trazendo um versículo, esse versículo se encontra no profeta Daniel, Ve'amaskilim yazhiru kezohar arakia, falando sobre os tempos futuros da era messiânica, quando o Mashiach chegar. Então ele nos fala, comentando as palavras do profeta Daniel, que naquela era, naquele momento, a Maskilim, aqueles que são sábios entendidos da parte profunda da Torá, eles brilharão que Zohar Arakia, como o brilho dos céus, do firmamento. Ou seja, que esses sábios, esses entendidos, eles serão iluminados, estarão iluminados. Assim como o céu, que brilha no horizonte durante o dia, assim como os firmamentos que são iluminados, assim também esses maskilim, esses sábios entendidos, entendedores da Torá, eles também brilharão como o brilho da luz dos céus. E esse versículo é atribuído a quê? Behai Chibura Dilach de Sefer HaZohar, como se isso foi revelado para Rabbi Shimon Bar Yochai, autor do Zohar. Shimon Bar Yochai é um dos sábios da Mishnah que viveu há cerca de 2000 anos atrás. E além de ter atuado na Mishnah com inúmeras citações em todo o Talmud, etc., além disso ele também é o autor do Zohar, que é a obra mestra da Kabbalah, que durante muitos séculos ficou oculto e reservado apenas o seu estudo, apenas algumas poucas pessoas, e depois se propagou e se tornou uma literatura essencial dentro do judaísmo. De qualquer maneira, diz o Alter Rebbe que esse versículo em Daniel que fala que na era messiânica os sábios entendidos irão brilhar, irão ser iluminados, estarão iluminados como o brilho dos céus. Fala que isso se refere, assim foi dito e revelado para Rabbi Shimon Bar Yochai, Behai Chibura Dilach, através dessa obra tua, de o Sefer HaZohar, que é o livro Zohar HaKadosh, o sagrado Zohar. Inclusive a palavra Zohar em hebraico também significa brilho, luminosidade.
Min Zahara Deima Ilaat Tshuva, e se diz que através do estudo do Zohar, através do estudo dessa parte mística e profunda da Torá, com isso se consegue captar a luz brilhante da Torá, e ele nos fala cabalisticamente que essa luz é derivada de que nível? Na divindade, Min Zahara Deima Ilaat, ela é derivada do brilho, da luminosidade daquela sefirá do atributo de Deus Binah, que é chamado da mãe suprema, a mãe superior. Nós já vimos que Chokhmah e Binah são chamados de pai e mãe, porque eles geram, eles concebem os atributos seguintes, os atributos de cunho emocional. Portanto, Imaila, a mãe suprema, isso é uma referência metafórica ao atributo de Binah, ao atributo do entendimento e compreensão, e nesse nível está relacionado também, vinculado o conceito de tshuva, de retorno a Deus. Particularmente se fala que tshuva ilaá, retorno a Deus no seu modo mais elevado, a tshuva superior, a nível superior, ela consiste em restituir tashuv rei, fazer voltar, cabalisticamente falando, a letra rei, a primeira letra rei do tetragrama ao seu devido lugar, como o Alter Rebbe explica na terceira sessão do Tânia. E de qualquer forma, essa primeira letra rei no tetragrama, ela está relacionada com o atributo de Binah. Portanto, ele nos diz que esse brilho da Torá, que se encontra embutido na parte mais profunda e mística da Torá, que é absorvido por aqueles que estudam, se dedicam ao estudo do Zohar. Através desse estudo eles vão obter esse brilho que originalmente é derivado e proveniente desse nível de Binah, chamada Mãe Suprema, e que está associado com o conceito de Tshuva também. Beilein lo tzarich nisayon, prossegue o Uraya Mehem naquela passagem do Zohar, dizendo que esses que estarão dedicados a esse estudo da parte profunda da Torá, antes da chegada de Mashiach, eles não precisarão ser submetidos a um teste e provação, porque no texto anterior a esse, lá naquela passagem no Uraya Mehem, ele nos fala que antes da revelação de Mashiach vai haver um teste coletivo, ou seja, vai haver um tipo de provação para saber qual o status quo, qual a situação espiritual de cada um do povo de Israel nessa última geração que precede a vinda de Mashiach. E todos vão ser, de certa forma, testados ou submetidos a uma provação antes da redenção final. Se fala que isso vai trazer o efeito, aquilo que diz o profeta Daniel, que através disso, Idbareru veitlabnu veitzarfu rabim, que isso vai produzir um efeito dizendo que muitos, através desse teste, ou seja, vai ser uma hora da verdade, e através dessa aprovação muitos serão refinados, clareados, lapidados, etc. Ou seja, as coisas vão se esclarecer, vai se saber quem é quem, vai vir à tona, vai emergir a real situação de cada um, enquanto que os perversos agirão perversamente, etc. Os perversos eles não entenderão, mas o sábio entenderá. De qualquer maneira, o Zohar faz alusão a esse tipo de teste e provação que vai acontecer antes da revelação de Mashiach, antes da redenção final. Porém, ele nos diz, da mesma forma que ele fala que aqueles que estão associados ao bem, aqueles que estão vinculados ao bem, eles irão passar pelo teste, pela aprovação, enquanto que aqueles que são ímpios, malvados, ruins, eles estão associados e presos ao mal. Então isso vai fazer com que eles sejam separados da primeira categoria, etc. Mas ele nos fala sobre isso, prossegue o versículo em Daniel, naquele contexto, dizendo: Amaskilim yaziru kezorarakia, que aqueles que são sábios entendidos da parte profunda da Torá, que conhecem os mistérios da Torá, eles não precisarão ser submetidos a esses testes e provações que precederão a revelação de Mashiach. Pelo visto, esse estudo tem um efeito especial, tem um efeito até ou preventivo, ou mais do que isso, já é um efeito que isenta a pessoa desses testes e provações, etc., porque isso já causa uma elevação na pessoa que estuda e conhece esses temas.
Prossegue o Raya Mehem no Zohar e diz: o Begin de Atidin Israel lemitam meilana de Chayei, uma vez que no futuro o povo de Israel irá provar da árvore da vida, que ele se utiliza da árvore da vida aqui como metáfora, representando o Deiu Hai Sefer HaZohar, que nisso consiste essa obra, os segredos místicos que se encontram no livro Zohar. Como nós falamos, originalmente durante muitos séculos, pouquíssimas pessoas tinham acesso ao Zohar, poucas pessoas conheciam o seu conteúdo e, inclusive, poucas pessoas sabiam até da sua existência. Só muitos séculos depois manuscritos foram revelados e ele então começou a ser divulgado e propagado. Mas mesmo assim, em níveis mais restritos, pessoas mais seletas, de um nível muito elevado. Mas ele nos fala que antes da chegada de Mashiach, todo o povo de Israel irá provar da árvore da vida, ou seja, terão acesso a algum conhecimento proveniente do livro Zohar, e através disso, Ifkun Bei Min Galut Berachamim, conseguirão sair, ser libertados do galut, do exílio, com misericórdia, com piedade. Beit Kayem Behon, então irá se concretizar sobre todos o versículo que diz Hashem Badad Yanchenu Ve'einimo Keil Nechar. Então irá se concretizar aquilo que fala o Pasuk. Diz o versículo que Hashem irá conduzi-los, e eles serão conduzidos sozinhos, ou seja, que eles vão estar fortes e seguros a ponto de não precisarem ser cercados, acompanhados, etc., porque eles não precisam. Shem Badad Yanchenu, eles estão fortes e seguros, então poderão ser conduzidos até de forma solitária, ve'einimo keil nechar, traduzindo literalmente, não há qualquer divindade estranha dentro deles ou junto com eles. Diz que quando chegar o momento da redenção, o povo de Israel não necessitará da assessoria ou de ajuda ou de auxílio de povos idólatras ou de outras nações, etc. Se diz que eles estarão numa condição forte e segura por si só, e por isso ele nos diz que uma vez que eles não serão conduzidos através ou por intermédio de outros povos, e esses povos eles praticam idolatria, etc., por isso se fala que eles estão associados a outras divindades, ou eles atribuem divindade a outros seres, etc. Ele nos diz que quando chegar o momento da Geulah, da redenção, o povo de Israel será conduzido diretamente por Deus, sem a intermediação de povos, de nações, de exércitos, etc., que estão associados a outros deuses, a outras crenças, a outros cultos de outras supostas divindades, mas aqui eles serão conduzidos diretamente por Deus. Mas de qualquer forma, existe aqui uma ênfase que se fala que justamente através do estudo do Zohar, haverá essa retirada, essa libertação do galut, da diáspora e do exílio, berachamim, com piedade e misericórdia. Porque nós sabemos que existem diferentes profecias a respeito da redenção final, e algumas profecias associam essa redenção com eventos apocalípticos, com guerras, combates terríveis, etc., sangrentos e catástrofes, etc., e que só depois Mashiach chegaria. Mas existe uma outra forma de Mashiach chegar, principalmente quando há mérito e merecimento, que ele chega de uma forma pacífica, harmoniosa, etc. E aqui ele nos fala, e aqui fica subentendido que através do estudo do Zohar, com isso se antecipa e se agiliza a redenção, e não só a redenção final, a chegada de Mashiach, e não somente isso, se produz esse efeito que a redenção ocorra com misericórdia, com piedade, de uma forma pacífica, de uma forma tranquila. Prossegue, mas isso está relacionado com o estudo do Zohar, que ele chama aqui, relaciona isso com a árvore da vida. Continua aquele texto místico no Raya Mehemna, nos explicando em relação ao que vai ocorrer na era messiânica. Por outro lado, Veilana de Tov Vara, a árvore de conhecimento do bem e mal. Ou seja, no Gênesis a gente encontra uma descrição
do Gan Eden, do paraíso, e lá se fala em duas árvores, é mencionada a árvore da vida e é mencionada também a árvore do conhecimento. A árvore do conhecimento está associada com bem e mal, que é a árvore proibida, da qual Adão não deveria usufruir, mas aconteceu o que aconteceu, ele sim usufruiu. De qualquer maneira, ele nos fala que há um significado místico por trás dessas árvores, entre aspas, Veilana de Tov Vara, e a árvore do bem e do mal, conhecimento do bem e do mal, Deihu Isur Veheter Tumah Vetahara, que ela envolve e engloba aquilo que é proibido e aquilo que é permitido. Né? Então, aqui nós estamos falando de conhecimento, estamos falando de conhecimento divino, o conhecimento que se encontra na Torá. Então, na Torá nós temos prescrições de mitzvot, temos mitzvot positivas do que fazer, e temos mitzvot proibitivas, aquilo que devemos nos abster. Disso se deriva na halachá conclusões que certas coisas são isur, fazem parte do campo proibitivo, e outras coisas são heter, são permitidas, são kasher, ou também tumá vetahara, impureza e pureza. Então, a Torá também determina aquilo que torna alguém impuro e aquilo que é puro. Portanto, ele nos diz que do conhecimento do bem e do mal, do bem se deriva aquilo que é permitido, aquilo que é puro, do mal se deriva aquilo que é proibitivo e aquilo que é impuro, etc. Porém, ele nos fala, Veilana de Tobarab lo ishletu al Israel yatir, ele nos fala que quando o Mashiach chegar, essa árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, não irá mais dominar o povo de Israel, não irá mais preponderar, subjugar Israel, ha parnassá de lehon, lo lihevei ela mesitra de ilana de chayei. Porque ele nos diz que então o sustento e a nutrição do povo de Israel não dependerá de gentios ou de idólatras. E mesmo dentro do povo de Israel, o sustento e nutrição dos sábios eruditos não precisará vir daqueles que nada têm a ver com a Torá, ou são ignorantes ou ignoram a Torá. Né? Ele nos diz que quando o Mashiach chegar, até a nutrição física, até o ganha-pão, o sustento de Bnei Israel, não será mais derivado daquele lado da árvore que é chamado do bem e do mal, e sim, ele será oriundo, ele será derivado somente daquela árvore que é chamada árvore da vida, ela mesitra de ilana de chaye de leit taman. Ele nos fala que no conceito de árvore da vida também está incluído o conhecimento da Torá, mas é o conhecimento mais da parte mais profunda e mística da Torá. E nessa parte profunda, diferente do que nós encontramos no Talmud, na Mishnah, na Gemara, questionamentos, análises, perguntas, dúvidas, contestações, discussões, etc. Tudo isso na parte de legislação, na parte revelada da Torá. Porém, na parte mística da Torá, ela é chamada árvore da vida, porque lá, nessa dimensão da Torá, deleit taman lokasha mesitra derá, lá não existe questionamentos, porque os questionamentos são derivados do lado negativo, belo machloket, e tampouco discussões, discórdias, que também são oriundas meruach hatumá, do espírito de impureza. Na parte mística da Torá nós encontramos expostos conceitos místicos elevados, e não que eles são expostos de forma direta, assim como são a Sefirot, como a revelação da luz divina e assim por diante, todos os assuntos da Kabbalah, sem aqui o intelecto não se mescla. Isso é algo suprarracional, é algo abstrato, espiritual, elevado. Aqui não há, portanto, análises, questões, contestações, discussões, discórdia. E é isso que vai prevalecer quando o Mashiach chegar, ou seja, que nós seremos alimentados da árvore da vida, porque está escrito no versículo Vetruach hatumah avir min haaretz, assim como prevê o versículo sobre essa era, assim fala o profeta Zacarias, que o espírito de impureza, Deus fala, eu removerei da terra.
essa é a transcrição literal, tradução literal dessa passagem do Raya Mehemna, né, do Adendo do Zohar, que ainda não concluímos, mas à primeira vista, quando nós traduzimos e quando nós interpretamos essas palavras do Zohar, o que nos dá a entender esse texto? À primeira vista, nós imaginamos que o livro Zohar, que é o livro esotérico místico da Torá, ele é chamado de Árvore da Vida, enquanto que a parte revelada da Torá que trata do proibido, do permitido, do impuro e do puro, etc., aquilo que envolve as leis, não é? O que é kasher, do que não é kasher, isso seria derivado da árvore do bem e do mal, que é chamado Etz Hadat, a árvore do conhecimento que envolve bem e mal. Por outro lado, o Zohar prosseguiu e nos disse que existe uma diferença entre a era messiânica e a nossa era, o que nós estamos acostumados, que hoje em dia, na atualidade, o povo de Israel deriva, inclusive, a sua parnassá, o seu sustento, a sua nutrição, o seu ganha-pão, mesmo físico, material, isso é derivado da árvore do bem e do mal. Inclusive, quando se fala árvore do conhecimento do bem e do mal, como já dissemos, depois do pecado de Adão, uma das consequências foi que o bem e mal ficaram misturados, e sempre no meio do bem também existe alguma partícula de mal, e vice-versa, mesmo o mal tem dentro de si alguma composição positiva, e por isso reina uma confusão no mundo, porque bem e mal eles estão mesclados e misturados, mas de qualquer maneira, de acordo com esse trecho do Zohar, a gente entende que, por enquanto, antes de Mashiach chegar, nós recebemos nossa nutrição da árvore do bem e do mal. Por isso, já que nós estamos envolvidos com o bem e mal ainda nessa etapa, por isso o principal da nossa dedicação ao estudo da Torá nesse período pré-messiânico consiste em estudar a parte revelada da Torá, que também trata sobre bem e mal, permitido e proibido, impuro e puro. Não? A parte revelada da Torá que está na Mishnah, na Gemara, na Halachá. E esse tipo de estudo, até se chegar à conclusão se é permitido ou proibido, esse estudo também é um estudo cheio de questionamentos, de questões, de perguntas, etc. E ele nos fala que questionamentos e perguntas esses sobre a Torá são derivados do lado negativo, do lado do mal. Também as discussões e polêmicas e discórdias que encontramos no Talmud também são derivados desse lado negativo, são derivados do campo da impureza. Porém, no futuro, quando o Mashiach se revelar e o espírito de impureza vai ser retirado da face da terra, vão cair as dúvidas, vão cair os questionamentos, vão desaparecer as discussões, etc. E por isso vai se refletir até no aspecto físico e material, quando Israel será nutrido e alimentado apenas e tão somente da árvore da vida. Já que a árvore da vida representa esse nível mais elevado que não contém e não está envolvido com o mal, por isso lá ele não contém esse nível que não de estudo, de conhecimento, que não contém perguntas, contestações, discórdias. Então ele nos diz, quando o Mashiach se revelar, ou mesmo prestes a chegar à revelação de Mashiach, nós vamos nos dedicar mais ao conhecimento da Kabbalah, ao estudo do Zohar. Prossegue explicando, ainda agora transcrevendo o texto original do Raya Mehemna do Adendo do Zohar. Ele nos fala que isso que hoje em dia nós encontramos, hoje em dia quer dizer antes de Mashiach chegar, ou particularmente após a destruição do Beit HaMikdash, durante o período de exílio e diáspora, nós vemos uma inversão de valores. Ou seja, que aqueles que são sábios, estudiosos e conhecedores da Torá, eles têm que recorrer e depender daquelas pessoas ignorantes ou que ignoram a Torá, que não sabem, não conhecem o valor da Torá, são pessoas mais materialistas que estão ocupadas dos assuntos mundanos e terrestres, e paradoxalmente aqueles que estão num plano espiritual mais elevado, que são os estudiosos da Torá, os sábios e eruditos, têm que depender, eles recebem
o seu sustento, os seus subsídios, o que permite eles estudarem ou sobreviverem, eles dependem dessas pessoas que estão, por vezes, inclusive, longe do conhecimento da Torá e dos valores da Torá. Mas ele nos diz, quando ocorrer a futura redenção, então os sábios eruditos, conhecedores da Torá, não dependerão mais, não se alimentarão, não receberão a sua nutrição e o seu sustento daqueles que são ignorantes da Torá. Que isso seria como considerado consumir da árvore do bem e mal, não é? Mas sim, a partir da chegada de Mashiach, os sábios estudiosos da Torá, pessoas espiritualizadas, derivarão seu sustento, sua nutrição, Mesitra de Tov, do lado apenas bom e positivo, da Achlin, naquele lado que consome, por assim dizer, daquilo que se come, se deriva Tahara, Kasher, Heiter, tudo aquilo que é apenas puro, kasher, apto e permitido. Velomer Evrav, e eles não derivarão mais o seu sustento, sua parnassá, seu ganha-pão, daqueles Erevrav, era um grupo de pessoas infiltradas. Quando alguns egípcios perceberam a iminência do êxodo, da redenção no Egito, então eles queriam fazer, eram oportunistas, eles queriam fazer parte do time que está ganhando, percebendo que iria acontecer um milagre, os judeus iriam se libertar, sair de lá, então eles disseram que eles querem também acompanhar os judeus, eles querem se converter, querem se tornar judeus. Esse povo, eles foram aceitos por Moshe na sua não vamos dizer ingenuidade, mas na sua pureza de pensamento, aceitou que eles aderissem ao povo de Israel, apesar que mais tarde, poucas semanas depois, eles que vão incitar o povo a cometer o pecado do bezerro de ouro, a fazer idolatria. Eles são chamados Erevrav. Erevrav, então, seria essa multidão, esse povo que se misturou ao povo de Israel, mas que eles estavam longe, distantes da Torá. Assim, também numa linguagem figurativa, quando a gente quer falar, que ele utiliza isso como falando de pessoas que estão distantes dos reais valores da Torá, ele chama de Erevrav. Ele nos diz, por enquanto, na época do Galut, mesmo os sábios eruditos da Torá, eles dependem muitas vezes daqueles que estão longe, afastados da Torá, aqueles de Achlim, Tumá, Pasul, Assur, que eles próprios consomem, aquilo que eles comem se alimentam ou consomem, aquilo que é impuro, aquilo que é inapto, aquilo que é proibido. Então aqui existe esse paradoxo, que justo as pessoas mais elevadas espiritualmente têm que depender daqueles que estão afastados e ligados ao campo do mal, do proibitivo, do impuro, etc. E durante essa época atual, quando ainda predomina a árvore do bem e do mal, ela que domina, ela que rege o que acontece no mundo, e Nun Chachamim, então esses sábios eruditos da Torá, de Damian le Shabbatot ve'amim tovim, que eles se assemelham ao dia do Shabbat. O dia do Shabbat está dentro da semana, mas é um dia mais santificado, mais elevado, ou os Yamim Tovim, os feriados religiosos, que também são dias mais santificados, não é? Então, eles, Chachamim de Damian le Shabbatot ve'amim tovim, leit lehon elamad, yehavin lehon inun chulin, assim como o Shabbat, o que se come no Shabbat, o que consome-se no Shabbat não se cozinha, se consome aquilo que foi preparado na véspera ou nos dias anteriores ao Shabbat. Portanto, o Shabbat recebe dos dias comuns, dos dias laicos, a mesma coisa o Yom Tov. Por mais que se pode cozinhar no dia de Yom Tov, quando não cai em Shabbat, mas também o Yom Tov está baseado e apoiado naquilo que a pessoa preparou nos dias anteriores, que gavna de Yom HaShabbat beleit lela de metaknin le beyom adechol, assim como o dia do Shabbat, o que ele tem. O dia do Shabbat é um dia sagrado, mas o que se come, o que se consome no dia do Shabbat, aquilo que foi preparado, aquilo que é recebido dos dias comuns, dos dias laicos da semana. Da mesma forma, acontece hoje em dia com os Talmidei Chachamim. Os Talmidei Chachamim, os sábios eruditos, são considerados como Shabbat, mas eles recebem a sua vitalidade, a sua nutrição daqueles seres mais comuns, daqueles laicos, daqueles que estão envolvidos nas coisas mundanas e coisas terrestres, como os 6 dias de trabalho.
Então, no sentido literal, traduzindo essas passagens, o que a gente aparentemente vê e nota aqui, que nessa época na qual predomina ainda a árvore do bem e do mal, então isso impacta e influi até os mestres da Torá, os sábios e eruditos, e isso faz com que eles estejam numa categoria inferiorizada de dependência. Eles dependem para a sua subsistência, para a sua sobrevivência, não são eles, ou seja, até a sua sabedoria ou a Torá não é tão valorizada, por isso eles dependem muitas vezes daqueles que são chamados a meia aretz, os ignorantes, ou Erev Rav, aqueles que estão bem longe e distantes dos valores da Torá, que eles estão envolvidos, que eles ainda consomem coisas proibidas, impuras, inaptas, etc. Os Talmidei Chachamim, os sábios eruditos, se comparam mesmo na nossa época com aquilo que é mais sagrado, santificado como Shabbat e Yom Tov, mas assim como o Shabbat recebe a sua alimentação, etc., daquilo que foi preparado nos dias comuns da semana, nos dias anteriores, somente aquele que preparou antes do Shabbat, que vai ter o que comer no Shabbat. Da mesma forma, os sábios eruditos, eles dependem daqueles que são os mais medíocres em termos de envolvimento com a Torá. O Bezim, na de Shalta e lá na de Chaye, porém prossegue o Rai Mehem no Zohar e nos diz, porém na época que predominar e prevalecer a árvore da vida, na árvore da vida já não há lugar mais para o mal, não há espaço para o mal impuro, proibitivo, etc. Então, o que vai acontecer nessa era? Isso vai se manifestar e se revelar na futura redenção em breve, na redenção completa após a revelação de Mashiach. Itkafia ilana de Tovará. Então, vai se subjugar a árvore do bem e mal, ela vai estar subjugada à árvore da vida, ela não mais vai prevalecer. E daí a situação vai se inverter, vai haver uma escala de valores apropriada, onde quem estará, por assim dizer, por cima, são aqueles sábios, eruditos, conhecedores da Torá, que vivem com a Torá. E daí o que vai acontecer? Vai ser o inverso, não é que os Talmidei Chachamim, sábios eruditos da Torá, vão depender daqueles que são ignorantes, mundanos, que estão envolvidos mais na parte profana do mundo. Vai ser o contrário. Esses ameiaretz, esses ignorantes, eles vão receber a sua nutrição, seu alimento dos sábios e eruditos. Beit Kafian techotaihu, keilu lohavu be'alma, eles estarão tão submetidos ou subjugados a eles, dependente deles, que seria como se eles nem tivessem existência própria, como se eles nem existissem no mundo. Ou seja, o que vai se dar destaque àquilo que é de fato valoroso, aquilo que de fato é importante, que é o envolvimento com a Torá, conhecimento divino. Portanto, esses sábios, eruditos, conhecedores, esses tzadikim, eles vão ser a fonte de nutrição dos outros que estarão, e aqueles que estão longe disso, eles vão estar totalmente submetidos a eles, a esses conhecedores, e esse nível de submissão vai ser tão grande como se eles nem sequer ocupassem espaço, existissem aqui no mundo. Então, continua, prossegue o Rai Mehem e nos diz: Isur heiter tumá vetahara lo itavar me'amearetz. Mas ele nos fala que então essa condição daquilo que é proibido e permitido, ou aquilo que é impuro e puro, isso não vai desaparecer totalmente desses ameiaretz, dessas pessoas que aqui agora estavam envolvidas também com o lado proibitivo, o lado negativo das coisas. Então, mesmo quando o Mashiach chegar, continuará havendo presente neles esses conceitos não só de permitido, mas também do proibido, não só de pureza, mas também de impureza. Demisitrai huled ben galuta limota Mashiach. Porque do lado deles, nos diz o Zohar, se aplica aquilo que se fala na linguagem dos nossos sábios, que não há diferença entre a época do galuto, da diáspora e exílio em relação à era messiânica. Ela shibud malchuyot bilvad. A única diferença que vai ocorrer é que o povo de Israel não estará mais subjugado
e subordinado a outros povos e nações da terra. Não haverá mais o jugo de outros povos, que isso muitas vezes limita e não permite que o povo de Israel possa agir da forma adequada e fazer tudo o que gostaria ou deveria fazer de acordo com a Torá, etc. Então ele nos diz, existe uma opinião, na verdade é uma discussão no Talmud entre os nossos sábios, mas há uma opinião que fala que a única diferença entre a época do exílio e a era messiânica consiste nisso, o povo de Israel ser libertado do jugo de servidão das nações. Mas ele nos fala que em termos espirituais vai continuar ainda conceitos que eram originados na chamada árvore do bem e do mal, conhecimento do bem e do mal, para aqueles que estavam afastados da Torá. Isso vai continuar, de certa forma, vigorando. Isso que diz o Uriah Mehemna, ואינון לא תמי מילנה דחיי וצריך לו מתניתין באיסור והיתר טומאה וטהרה. Ou seja, que essas pessoas não terão ainda acesso, não estarão habilitadas, capacitadas para provar, experimentar daquele nível elevado chamado árvore da vida, aquele nível elevado que envolve até o conhecimento místico profundo, etc., uma vez que eles não têm ainda o mais básico e elementar, eles não estavam envolvidos nem tanto com a parte revelada da Torá, não estudavam, etc., por isso eles continuam necessitando daquilo que é o básico e essencial, ou seja, eles têm que estudar a Mishnah, o estudo talmúdico, aquilo que fazendo referência sobre o que é permitido, o que é proibido, o que é impuro, o que é puro, etc. Na realidade, aqui ele nos diz que essa questão de provar da árvore da vida, isso envolve ter acesso ao conhecimento mais místico e profundo, mas ele nos fala, não dá para queimar etapas, não dá para pular níveis, ou seja, eles terão que primeiro estudar a Mishnah, as Halachot, todas as leis, do que é permitido, proibido, do que é puro e impuro, etc. Ad kan berai mehem. Aqui termina a transcrição dessa passagem, desse texto original, daquilo que consta, não é, no Uriah Mehemna, nesse adendo do Zohar.